Hoje, esse mês, nós estamos dedicando nossa reflexão na exposição do livro de Atos para o tema de comunidade. A igreja viveu um momento especial há 2 domingos atrás e um número de pessoas, grande de pessoas, se apresentou desejando se conectar, estar num pequeno grupo, se aproximar, fazer parte. Vários se apresentaram para abrir suas casas, vários se apresentaram para serem treinados ou aprenderem, ou mesmo já sabem e não estavam ainda com a mão na massa e querem se envolver também dirigindo, liderando um pequeno grupo. E é por isso que a gente vai ter esse workshop no dia 21, durante a semana, quarta-feira à noite. Não falamos o lugar é lá no escritório ou na casa de alguém? Dia 21. Vocês vão receber o local, mas guardem a data, quarta-feira, 21. Hoje nós vamos continuar ainda no livro de Atos. Domingo passado, o André Fontana, e eu queria corrigir uma informação que ele deu aqui. Ele disse que eu estava assistindo um show da Lady Gaga. E aí pensei nele. Não foi bem isso. Eu estava assistindo uma entrevista com a Lady Gaga. Aliás, uma Lady Gaga que eu não conhecia, porque eu sempre, quando a gente vê, ela está pulando, está com aquelas roupas esquisitas, aquele negócio que a gente vê, né? Eu de relance, porque eu não fico lá olhando. Mas assim, só de relance. Mas nesse dia, ela me chamou a atenção e eu fiquei prestando atenção porque eu vi uma outra Lady Gaga. Eu vi uma Lady Gaga menos fantasiada, sentada, arrumada, com a cabeça no lugar, falando coisa com coisa, e eu fiquei impressionado de ver como tudo que ela faz, tudo, o show, a roupa, a pirotecnia, é algo altamente planejado, pensado, a mensagem, a letra, a música, a mídia, tudo. E ela, de uma maneira lúcida, colocou a missão da vida dela naquela entrevista. Eu fiquei impressionado. E eu pensei comigo mesmo, se nós tivéssemos, como igreja, como povo de Deus, a dedicação, o foco, a, entre aspas, excelência, o cuidado, a construção, o investimento, a dedicação que ela e a sua equipe têm. O que Deus não poderia nos usar na nossa geração. Eu fiquei, com todo o perdão, Senhor, com inveja. Porque eu acho que a gente faz muito pouco. Nós nos articulamos muito pouco. Por isso, essa exposição agora em Atos e esses temas que nós estamos trabalhando visam justamente chamar nossa atenção, despertar a gente como igreja para o fato de que isso aqui não é uma atividade apêndice semanal. Eu gostaria que quando você vem aqui o domingo, você entende que isso aqui faz parte de um todo. Que isso aqui só faz sentido, essa celebração de domingo só faz sentido se a sua vida, a minha vida, a nossa vida, como comunidade, como igreja, ela tem um sentido, ela tem um foco, ela tem um rumo. A gente se dá conta do porquê estamos aqui. E aqui nós estamos um pouco, de uma maneira muito específica, nos alimentando, nos encorajando, celebrando o que Deus já está fazendo, adorando o nosso Deus em conjunto, mas ao mesmo tempo nos relembrando, nos motivando para continuar na missão. Porque Deus tem uma igreja para a sua missão, Ele tem uma missão para a igreja, a missão é de Deus. A igreja existe para a missão que é dele. E se ela não está fazendo a missão de Deus, de fato, ela não está sendo a igreja dele. Então, nesse tema agora de hoje, nós vimos no domingo passado, pela palavra do André, que, inclusive, já ouvimos também uma mensagem naquele mesmo texto que o pastor Jonas pregou alguns domingos atrás, que é em Atos 2:42, que dá um resumo da vida comunitária da igreja. No comecinho de abril,
11 professores de teologia de universidades de muito prestígio acadêmico no mundo, tipo Oxford, Yale, Harvard, Rutgers, Fordham, Heidelberg e outras, 11, se reuniram no comecinho de abril agora, 3 dias na Escola de Divindades da Universidade de Chicago. Era uma conferência para debater o tema Deus, explanações teológicas e possibilidades éticas. Um deles era um alemão chamado, em alemão, Michael Welker, ou Michael Welker, se você quiser em versão americana, mas ele é alemão, que desde 91 é professor de teologia sistemática ou dogmática lá em Heidelberg. Foi um dos participantes. E eu li um resumo, estou lendo o resumo das explanações, dos construtos, da maneira como cada um desses acadêmicos, professores de teologia, filósofos, colocam acerca de Deus e o que isso tem a ver com a vida, com a ética, com a maneira de a gente viver. Olha o que o Welker falou. Ele, lá na fala dele, ele rejeita as referências metafísicas de Deus, como o absoluto, o infinito, o fundamento do ser, o ponto de referência definitivo ou a realidade determinante de tudo. Pois elas não fazem sentido no mundo real, onde as pessoas continuam morrendo de câncer, meninas são sequestradas na escola e genocídios são cometidos. Ele prefere falar de um Deus vivo, no qual as comunidades da fé, como a nossa, colocam a sua confiança, depositam a sua fé. E ele constrói essa caminhada, ele chama de a escalada da vida, da seguinte forma: quando nós reconhecemos o fato que nós somos destinados a morrer e nos decompor, e até mesmo a gente precisa destruir a vida para viver, porque até para comer a gente está destruindo vida, não sei se você já pensou nisso, né? Nosso próprio sustento depende de alguém ou de alguma vida ser tirada, mesmo vegetal, né? A criação, ela é imolada, ela é usada para nos sustentar. Então, quando a gente chega nesse possível, vamos dizer, dilema, né? A gente então chega a um ponto em que começa a achar que precisa pedir ajuda divina, né? Porque é um caminho sem volta, né? A gente entra num canto. Como é que a gente sai desse negócio? Aí, então, ele diz que nós podemos, com a ajuda de Deus, começar o que ele chama da escalada de vida. E aí, o ponto que eu queria chegar. Para ele, a escalada de vida consiste, ou da vida, consiste em 2 movimentos dialéticos morais. O primeiro deles é o movimento em que nós expandimos o nosso círculo de ajuda, de cuidado, para incluir outros além da nossa família. O segundo movimento contrário é um movimento em que a gente reduz voluntariamente, alegremente, aquilo que é o nosso consumo, pensando em outros ou nos outros, em prol dos outros. Eu não podia estar mais diametralmente oposto ao Welker, que é discípulo do Moltmann, em muitas coisas. Ele é da teologia de processo e outras coisas mais, mas eu não posso deixar de reconhecer que ele, bem como outros teólogos contemporâneos, fazem uma leitura muito interessante, que, aliás, eles não são originais, né? Mas aqui eles fazem uma leitura interessante e dão para a gente aqui algo para pensar que tem muito a ver com aquilo que nós vamos ler hoje no texto de Atos capítulo 4. Por quê? Porque nosso texto de Atos, ele reflete hoje, 4 a partir do versículo 32, exatamente nesses 2 movimentos. O movimento de expansão para incluir e o movimento de redução daquilo que é meu, daquilo que é exclusivo, daquilo que eu defendo, daquilo que eu não divido. Esses 2 movimentos a gente encontra na igreja dos primeiros cristãos. A primeira igreja viveu essa realidade. Só que eu não concordo com o Welker dizendo que isso contradiz a ideia de um Deus infinito, absoluto, determinante. Não precisa ser assim. Aliás,
A Bíblia, a revelação bíblica, contradiz essa noção. Porém, assim como a igreja, ou a sociedade, o mundo do primeiro século, que vivia uma realidade de exclusão, onde crianças, mulheres e escravos, que eram uma grande maioria do Império Romano, viviam como cidadãos de última categoria, sem direito nenhum, sem voz, sem possibilidade de expressão, de decidir de alguma coisa mais séria. Num mundo altamente desigual, quando a Pax Romana era garantida pela águia em cima do escudo das legiões romanas. E aquelas legiões é que garantiam pelo medo, pela imposição do poder militar, a estabilidade. É um mundo que não é muito diferente, assim, é diferente do nosso, mas desigualdade, violência, poderio, não importa se você troca a águia que fica em cima do estandarte pela águia que fica numa nota. Uma nota, eu digo, dinheiro. Não importa. Poder, violência, desigualdade é a nossa realidade. E nessa realidade de sofrimento, algo precisa acontecer para chamar a atenção, para dizer que é possível sair desse círculo vicioso. E o Werker menciona isso como escalada da vida. A Bíblia chama isso de vida em Cristo, a comunidade cristã. Porque é ali que a gente vai viver, descobrir e aprender a viver dessa forma. Então vamos ler o capítulo 4, versículo 32 em diante. Da multidão dos que creram, e talvez você vai perceber que de vez em quando parece a sua versão, de vez em quando parece a outra versão. É que eu fiz um mix aí das versões, escolhendo talvez a tradução que me pareceu assim mais, vamos dizer, de acordo com a minha leitura aqui da Bíblia. Então eu parto de uma para outra com uma certa liberdade, mas na realidade são maneiras de falar a mesma coisa, só que eu queria um pouco mais de clareza em função daquilo que nós vamos refletir. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, porém eles tinham tudo em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, o que eles faziam? Eles vendiam o valor do que eles vendiam, traziam, depositavam aos pés dos apóstolos e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Vamos parar aí no versículo 35. Essa vida dedicada à comunhão que a gente lê aqui, que também aparece no capítulo 2, dos versículos 42 a 47, naquele resumo da vida da primeira comunidade cristã, ela é realmente, ela é destacada novamente nesse texto. Dois capítulos depois, o Lucas novamente relata a qualidade, o tipo de vida que os novos convertidos estavam vivendo. E é marcante que a qualidade, né, dessa vida tem a ver com a unidade, com a comunhão, que é uma outra maneira talvez da gente descrever. É marcante. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês, e aí me separando do que o Velker estava dizendo, é que, na realidade, em primeiro lugar, o que estava acontecendo entre os primeiros discípulos de Jesus é uma resposta da oração que Jesus mesmo tinha feito. E vale a pena a gente voltar para lá. E Jesus, no último encontro que ele teve com os discípulos, ele fez uma oração. É a chamada oração sacerdotal. Está lá registrado em João 17, no meio daqueles capítulos que vai do versículo, capítulo 13, na realidade, eles se reúnem, 14, 15, 16, 17. E é uma conversa que Jesus teve com os discípulos na ceia, né, naquele último encontro, antes dele sair, ser preso, depois crucificado. E nessa oração que ele faz ao Pai, ele pede uma coisa. E olha o que ele pede. Ele pede unidade.
Ele diz, não rogo somente por estes, e ele já estava orando ao Pai por aqueles 12, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E por extensão, isso nos atinge. Porque o testemunho daqueles homens alcançou uma geração, né? E essa geração alcançou outra, e já estamos no século 21 da era cristã. Essa mensagem continua alcançando, ela continua sendo multiplicada e alcançando gente em cada geração. Então Jesus estava orando por aqueles que viriam a crer nele. E o que ele pede? Ele não está pedindo simplesmente pela salvação deles. Ele não está orando simplesmente para que eles sejam uma grande organização poderosa que domine o mundo. Não é isso que ele está orando. Ele está pedindo uma coisa ao Pai. Ele está pedindo que haja entre eles unidade, a fim de que todos sejam um. E ele dá o padrão. Aliás, ele dá a fonte. Aliás, ele dá o como, ou da onde que vem essa unidade. Quando ele diz, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. E a razão disso, o objetivo dessa unidade, é o que o Francis Schaeffer chamou de apologética final. É a última prova que pode ser dada para se crer que Deus existe e enviou o seu Filho Jesus Cristo. É isso que Jesus estava dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente muitas vezes para nesse versículo 20 e 21, mas o texto continua e Jesus ainda enfatiza de uma outra maneira, diz, eu lhes tenho a estes homens, os 12, transmitido a glória que me tens dado. Mas ele continua, para que sejam um, como nós o somos. Nós, eu, Jesus, você, meu Pai, orando para você, nós somos um, eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Essa palavra aperfeiçoada é interessante, porque ela pressupõe processo. Ela pressupõe, é uma palavra que é usada para remendar, para consertar. Ela pressupõe que é algo que vai ser um processo. Mas para que neles, na unidade que já existe na Trindade, nós sejamos consertados, ou aperfeiçoados, ou remendados, ou recolados. Porque o problema nosso é exatamente esse. Nós somos pessoas divididas internamente, divididas socialmente, divididas ecologicamente, nós somos pessoas rompidas. Nós temos todos os níveis de rompimento possíveis, por causa do pecado. E o que Jesus está dizendo é que o sinal de que Deus é verdadeiro é essa unidade vivida pelo povo de Jesus. Mas não é uma unidade simplesmente para ser produzida, eu vou chegar lá. E aí ele acrescenta, para que o mundo conheça, creia e conheça. São paralelos, mas aqui você tem a força da experiência. Para que o mundo tenha experiência, para que o mundo verifique experimentalmente, saiba não de ouvir falar, mas de ver a realidade, sentir a realidade. E quando a gente lê os primeiros capítulos de Atos, fala que todo mundo contava com a simpatia de todo o povo, ele atraía grandes multidões, vinham de fora, havia um movimento de atração, uma força centrípeta que o Evangelho produzia na primeira comunidade, por causa da unidade. Foi Dietrich Bonhoeffer que, citando o meu colega Jonas, nesse livro que você não pode passar dessa vida sem ler, inclusive está disponível lá na livraria, ele é fino e é um dos melhores livros falando sobre a vida em comunhão. Ele diz o seguinte: a fraternidade cristã não é um ideal que devemos alcançar. Porque esse é um problema nosso. É unidade, é isso, então vamos lá. Como é que a gente vai ser um, né? Vamos fazer uma força aí para, né? Uma espécie de mini ONU, mini painel, né? Vamos discutir a paz, né? Não é algo que nós devemos alcançar no sentido que a gente vai produzir essa unidade. Pelo contrário, ela já é uma realidade que Deus criou. Ela existe na Trindade.
A unidade é característica de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela foi criada por Deus, ela existe em Deus. E ela é uma realidade que foi criada para nós em Cristo, disse Bonhoeffer, da qual nós podemos fazer parte. Ou, numa outra passagem, comunhão cristã é comunhão por meio de e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Não significa que a gente está debaixo de uma bandeira denominacional, não significa fazer parte de um hall de membros de uma igreja local, não significa que aqui que você dá as suas ofertas e seu dízimo, não significa que você é voluntário da CB Moema. Todas essas coisas podem acontecer, mas não são essas coisas que nos tornam uma comunidade que vive em unidade. A unidade é característica de Deus, e só nele é que nós vamos ter essa experiência de unidade. É dele, é nele, é por ele que a gente atinge a unidade. Nós pertencemos uns aos outros, ele acrescentou, tão somente por meio de e em Jesus Cristo. E ele pergunta, o que significa isso? 3 coisas. Depois ele desenvolve no capítulo, vocês leiam. Mas eu vou citar porque vale a pena. Primeiro, significa que um cristão precisa do outro, não porque ele é simpático, porque ele é bonzinho, porque ele pensa como eu, porque ele nunca me pisou no pé, porque ele não me ofendeu, ele não me olha atravessado, não me falou meio duro. Não, isso tudo vai acontecer. Você precisa do cristão simplesmente por amor a Jesus Cristo, ponto. Você que é voluntário, vai lá, está lá com as crianças, aí chega um pai, chega uma mãe e reclama. Ela mal sabe que você ficou até 1h da manhã estudando, se preparando e tal, pá, chegou lá. Ou você vem aqui, canta, faz parte do louvor, etc. E você vê um comentário, ou chega, pior ainda, por um terceiro. O louvor hoje estava fraco. Mal sabe aquela pessoa que o que você pulou miudinho para poder chegar aqui e ensaiar, para lá. Hoje foi muito bonito, viu, Raquel? Hoje está tudo jóia, viu? Não estou me referindo a hoje, tá? As meninas salvaram o show. Não, realmente, Deus, eu fiquei emocionado ali com elas, viu? Fiquei mesmo. A igreja não é do futuro, é a igreja do presente, né? É do presente, é já, é agora. E isso é muito bom. Isso é muito bom ver. Mas o cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Não tem outra causa. Eu preciso de você, você precisa de mim só por amor a Jesus. E às vezes só por amor a Jesus mesmo. E depois você lê, porque ele elabora isso com 2 páginas, pelo menos, 2 páginas e meia. Você vê lá no livro que acho que vale a pena. Que um cristão também, o que significa que um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. A gente vai chegar mais para frente um pouquinho mais nesse sentido. E por último ele diz, e essa é a realidade final, que nós somos eleitos desde a eternidade, escolhidos por Deus desde a eternidade. Aceitos no tempo. A gente nem estava existindo quando ele nos olhou e nos amou, nos viu, nos conheceu desde a eternidade. Mas foi no tempo, na vida, nessa terra, aqui, encarnados, vivendo, aqui é que ele nos aceita. Aqui é que a gente tem a experiência de ser acolhido, amado, perdoado, redimido, abraçado por Deus, de chamá-lo Pai. Essa é a realidade presente. Porém, não é uma realidade individualista, porque ele nos elegeu ou nos escolheu, nos amou desde a eternidade, a todos nós. Ele nos aceita aqui no tempo e nos recolhe a todos nós. E ele nos coloca juntos porque nós começamos a viver já aqui algo que será uma realidade eterna. Estamos sendo unidos aqui para a eternidade em Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque tira da gente essa ideia de cliente, de consumo, de o que me agrada, do que é possível, do que
eu quero, do que eu gosto, do que quem é simpático. Todas essas coisas são humanas e bem normais e naturais. Todos nós temos esses sentimentos, mas nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de ver, de sentir. O que é a igreja? E o ponto de partida é a unidade que existe na Trindade e que é tornada disponível para a gente viver aqui na Terra, se nós quisermos viver essa realidade. Nós podemos viver, nós podemos ser aperfeiçoados nessa unidade. Podemos. A pergunta é, queremos? Quando a gente olha para esse texto, e aqui nós voltamos para o versículo 31, eu queria chamar a atenção para alguns pontos aí de como a gente pode participar, fazer parte, viver, experimentar essa unidade que já existe, que está disponível e que a gente pode ser aperfeiçoada nela, nesse projeto de vida. Primeira coisa que eu percebi, que a gente lê aí no texto, versículo 31 do capítulo 4, um pouquinho antes de começar o texto que nós lemos, a gente vê que os apóstolos Pedro e João estavam presos, foram proibidos de pregar, já a segunda ou terceira vez, né, que alguma coisa, a primeira vez, depois vai acontecer de novo, e eles voltam e eles contam tudo o que aconteceu, o encontro que eles tiveram lá com a liderança dos judeus, e a gente vê a igreja orando, todo mundo orando, junto. E no final, no versículo 13, a gente lê essa expressão, que eles, quando eles oraram, eles ficaram cheios do Espírito Santo, depois de orarem, 4:31, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Interessante essa menção a tremor do local. Aconteceu a mesma coisa em Atos 2, né, dia de Pentecostes. O lugar tremeu. É um símbolo, é um sinal da presença de Deus naquela ocasião. Isso fazia sentido para eles e aconteceu. Né? Não é tremedeira daquele tipo induzida, emocional, né? Manipulada. É algo que Deus faz. E é tão forte que a casa toda treme. Então, se aqui começar a tremer aqui, duas coisas podem acontecer. Ou São Paulo tem tremor de terra, ou o Espírito de Deus está fazendo alguma coisa entre nós. Eu espero que seja a segunda opção. Realmente espero. Mas todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. No capítulo 2, 42, que nós vimos domingo passado e alguns domingos atrás, eles perseveravam unânimes ou se dedicavam às orações. Às orações. No versículo 47, louvando a Deus, estavam juntos, orando, louvando, adorando, juntos, perseverando na oração. Primeira maneira como a gente vê que a gente pode vivenciar, ser aperfeiçoado na unidade de Deus em Cristo Jesus, é orando como se fôssemos uma só pessoa, orando como um. Isso é muito sério. Normalmente a gente ora, quando a gente ora, sozinho. São orações curtas, provavelmente na hora que a gente vai comer. Mas aqui ele está falando que a oração era algo que era praticado numa dimensão comunitária. Eles estavam juntos, eles estavam orando. Eles perseveravam nas orações. E aí também tem a menção do hábito judaico, né, de separar algumas horas por dia para orar, né? Daniel, a gente lê lá no Antigo Testamento. Então, eles já tinham um hábito de orar. E agora, como povo de Jesus, eles não apenas tinham esse hábito, mas eles perseveravam nesse hábito, e agora numa dimensão completamente diferente, porque antes talvez fossem as repetições vãs, né, que Jesus mencionou no Sermão da Montanha, mas agora não. Eles estavam orando para um Deus vivo, para um Jesus, em nome de um Jesus que tinha ressuscitado. E eles perseveravam nas orações. Se nós queremos crescer nessa dimensão da unidade, se nós queremos ser aperfeiçoados nessa unidade, precisamos orar mais juntos. Precisamos orar quando estamos juntos.
Em todas as dimensões, todos os níveis. Amigos, juntos, pelo telefone, nos pequenos grupos. Quando você pensar em alguém, manda um texto. Você já recebeu alguém orando por você por SMS? Eu já. Às vezes não dá para falar. Mas olha, a pessoa leu um pedido ou soube de alguma coisa e mandou uma oração. Uma oração mesmo, como se a pessoa estivesse orando. Então, há maneiras de estar orando uns com os outros não faltam. E essa dimensão a gente precisa cultivar. Nós oramos muito. Eu oro muito pouco. Imagino que talvez para uma parte de vocês essa também seja uma dificuldade. Mas não tem como você participar da unidade que existe em Deus se você não está buscando Deus, se você não está orando, se você não está na presença de Deus, cultivando. Uma outra coisa que a gente percebe, né, dessa primeira comunidade que participava dessa unidade, que era visível, né, como diz aqui, vivendo como um. Eles não eram a mesma coisa separados, eles queriam estar juntos. E esse é um problema aqui em São Paulo por causa da mobilidade, da nossa vida cheia de coisa, da nossa agenda cheia de um monte de coisa no nosso calendário semanal, da necessidade que a gente tem de trabalhar, do tempo que às vezes leva para a gente ir voltar para a escola, para o trabalho, e fazer compra, e pôr na despensa, e ir no banco, sei lá o que a gente faz, né? Visitar alguém da família, dar atenção para o pai, para a mãe que são idosos, ou sei lá. Quando a gente junta tudo isso, em São Paulo, é um grande desafio a gente estar junto. É muito difícil, é um desafio. Mas é um desafio que nós vamos precisar encarar. E uma parte de encarar esse desafio é reorganizar a nossa agenda para a gente ter tempo e ter disposição, pelo menos mental e emocional, para acolher, ou para trazer pessoas para a nossa casa, ou propor encontros, enfim, desenvolver amizade, estar juntos. Como a gente vai desenvolver unidade se a gente não se vê? Se a gente só se encontra aqui domingo? Se a gente tem pequeno grupo, às vezes, só de 15 em 15 dias? Que bom! Já é um começo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Isso é ótimo. Mas a vida juntos, ela vai requerer mais. Para desenvolver unidade, para você conhecer, para você sentir, para você poder ouvir uma coisa e não achar o que não é, você precisa conhecer. Precisa andar junto. Não pode imaginar. A imaginação é inimiga nesse sentido. Porque você fica imaginando coisa, mas você conversou com ele? Não, ainda não. Vai conversar. Você falou para ela? Não, ainda não. Fala com ela. Mas a gente não tem essa dimensão. Então a gente fica analisando, concluindo, conjecturando, olhando de longe, recebendo informações às vezes que não são precisas, que são distorcidas, porque essas não faltam, e a gente não consegue desenvolver essa unidade. Volta e meia a gente escuta aí, não está mais aqui, saiu do pequeno grupo, você foi para não sei aonde e tal, e muitas vezes acompanhado de um comentário assim, não encaixou, não deu certo, e eu fico pensando, peraí, isso acontece, isso é humano, mas será que a gente está simplesmente se acomodando com aquilo que é, ou a gente quer construir algo diferente, nos padrões da palavra de Deus? Vivendo junto, como se fosse um só. Pensando como um. É interessante porque essa expressão era a mente e um coração. Às vezes é muito difícil você separar essas duas palavras, alma, psirré e cardia, né? São as duas palavras aqui. E elas são muito intercambiáveis. E mesmo no Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta, a gente encontra essas palavras, elas têm uma série mas assim, elas se referem à personalidade. Aspectos diferentes da vida, cada hora talvez com uma ênfase. Eu pessoalmente acho que aqui a intenção do autor não é tanto separar os dois, como muito mais enfatizar o fato de que eles estavam de corpo e alma na coisa. Eles estavam com todo o seu ser. Estavam juntos mesmo e
numa mesma direção, com o mesmo sentimento, com uma fusão de interesses. Algo que você sai de você e encontra o outro sai dele e você se encontra em algum lugar, como depois nós vamos ver, uma descrição que um judeu fez, Martin Buber, incrível, sobre esse espaço do entre. Ele nem é convertido, eu acho que não foi, já morreu em 65. Mas ele tem uma sacada incrível. Que nesse espaço do entre, né, quando eu vou para você e você vem para mim, além do diálogo, além da gente se conhecer, além da gente se gostar, se aproximar, há algo divino nesse espaço. Deus também vem. Deus tem a oportunidade de falar. Deus tem a oportunidade de se revelar. Através de mim, através de você, algo que nem eu nem você experimentaríamos sozinhos. E não vai acontecer se eu não for e você não vier. E é isso que constrói o pensamento, o coração junto. Tem que haver essa disposição. Renúncia. E para começar a ouvir, né? Isso é difícil. Difícil ouvir. Muito difícil. Pergunta para a Cláudia. Muito difícil. Ouvir ouvindo, né? E eu não sei como é que é você, Carlos. Você é um pouquinho mais velho que eu, não muito. Mas quanto mais a gente vive, mais a gente tem dificuldade de ouvir. A pessoa começa a falar, você já monta tudo, né? A análise já tem a resposta. Esse é um desafio de quem tem experiência, de quem tem quilometragem. Estou errado? Mais velhos. Avós. Estão comigo? Eu ainda não sou, mas quero ser. Ouvir. Para pensar junto. Para construir junto. Para vir num espaço do entre. É para lá que a gente tem que ir. É aí que se constrói comunidade. Falando comum. É incrível. Aqui na NVI, na RA também. Tudo bem, essa é a ideia, mas eu prefiro aquilo que eu pesquei ali da outra versão. Que eles falavam. Ninguém falava como sendo sua qualquer coisa que possuía. Esse que é o texto do original. Ninguém falava que era seu qualquer coisa que era dele. Mas tinham tudo em comum. A linguagem da comunidade precisa mudar. Ela precisa se desenvolver. Por isso que eu li no começo, aquela reflexão do Welker, ele diz exatamente isso, que a escalada da vida é um movimento dialético. Por um lado, você expande o seu círculo de ajuda, de cuidado, de amor, para incluir outros, além da sua família imediata. E, por outro lado, você também reduz o espaço do meu, do exclusivo. Ninguém entra aqui. Esse é o processo do crescimento em comunidade. Que sacada! E é isso que a gente vê o que está acontecendo aqui. Né? Eles estão incluindo, a multidão está crescendo, cada vez mais chega gente, vem, e ao mesmo tempo, esse espaço do meu vai ficando cada vez mais reduzido, e quem tem posse começa a vender. E traz o dinheiro, e faz um fundo comum para ajudar os necessitados. Vocês sabem, no capítulo 6, os apóstolos, isso se tornou assim, algo tão intenso, que eles precisaram pedir ajuda para os 6 homens que eles escolheram, capítulo 6, logo em seguida, porque era demais. E a necessidade existia, a igreja crescia. E a Judéia, na realidade, Jerusalém, é conhecido por um lugar que não era... Os cristãos se converteram, tinha sacerdotes, tinha pessoas também de posse, mas a maioria dos convertidos eram pessoas comuns, que não tinham posse. E alguém um dos comentaristas que eu li, diz que com o tempo, já as pessoas que tinham alguma coisa vendendo, esse a mais acabou. Começou a fazer falta. Você tinha que administrar melhor
talvez o limite de recursos disponíveis. Aqui o texto não está procurando nos ensinar como fazer hoje no sentido de uma logística, ou nos obrigando a vender o que a gente tem. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que para participar dessa unidade que existe na Trindade, nós precisamos aprender a repartir como se nós fôssemos um só. É uma família. O que é meu é seu. É a famosa parábola, a história do samaritano, né? Os sacerdotes levitas passaram e disseram, o ladrão chegou para ele e disse assim, o que é meu é seu. O levita sacerdote passaram e disse, o que é seu, o que é meu é meu. O samaritano chegou e disse assim, o que é meu é seu. Isso eu ouvi pela primeira vez do meu avô, que era professor de escola dominical, em uma meditação que ele escreveu e provavelmente ele copiou de alguém. Repartindo como se fosse um. Isso está presente. Capítulo 2, 44, essa expressão. Tinham tudo em comum. Não é novidade. Capítulo 4 não traz uma ideia nova. Eles, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que o capítulo 4 acrescenta é que foi necessário ter uma certa administração central, um fundo de caridade ou de distribuição para os necessitados, que depois precisa de ter uma administração separada dos apóstolos, capítulo 6 de Atos, que são os que a gente chama os diáconos. Embora aqui o texto não use o substantivo, mas usa a expressão diaconia, o ministério de servir à mesa. O serviço de distribuir os alimentos às viúvas necessitadas. É assim que a gente participa da unidade. O texto é interessante porque em seguida, ele mostra para a gente que a unidade ela não garante a imunidade. Porque tem 2 exemplos a seguir aqui. O primeiro exemplo é de José, ou Barnabé, que era o apelido dele, a gente canta sobre ele de vez em quando, que ele era natural de Chipre, né? Ele nasceu em Chipre, na ilha de Chipre, judeu, da tribo de Levi, que não normalmente era a tribo que era usada para os serviços menos importantes do templo, né? Nessa época. Enfim, ele provavelmente a família dele tinha alguma posse, tinham se desenvolvido, talvez financeiramente, em Chipre. Então ele tinha alguma posse. E ele é citado como exemplo daqueles que venderam alguma coisa no caso, ele vendeu um campo, versículo 37, que possuía, trouxe o dinheiro e também entregou para os apóstolos para fazer parte desse fundo para ser distribuído entre os necessitados. Em seguida, agora é interessante que aqui, em nenhum momento existe uma ordem para você vender. Se você é rico, vende o que você tem, a sua casa, o seu terreno. Mesmo porque mais adiante em Atos, fica claro que, por exemplo, quando eles saem da prisão e vão todos para uma casa, a mãe de João, Maria, ela tinha uma posse, ela tinha uma casa, ela não vendeu a casa dela. E era uma casa que foi usada para ser um ponto de encontro da igreja, dos líderes, em momentos importantes. Então não é que todo mundo foi vendendo casa e ficou morando em tenda na rua, não é isso. É algo extremamente voluntário, essa generosidade que a gente vê em Barnabé como resultado do Espírito Santo. Que, aliás, capítulo 11 diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando ele vai a Antioquia, verificar o que está acontecendo lá, aquelas conversões em massa lá em Antioquia, isso mais para frente. Mas em seguida a gente tem a história de um casal chamado Ananias e Safira, que eles vendem também a propriedade do mesmo jeito, só que eles seguram uma parte do dinheiro. E eles vão e dão o restante para os apóstolos. Agora, em nenhum lugar a Bíblia está dizendo que eles tinham que dar tudo. A questão aí é outra. Pedro, quando é inspirado por Deus, com dom de discernimento de espíritos, olhou para Ananias e disse: escuta, como você permitiu, versículo 3 do capítulo 5, que Satanás enchesse o seu coração
a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. Quer dizer, você teve vários momentos do processo que você poderia ter agido com transparência. Você não precisava ter vendido. Tá, vendeu. O dinheiro não estava com você? Estava. Então, ele podia ter ficado com você. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Ou seja, o problema é mentir. Ou seja, ele veio, como Barnabé e outros, falou, vendi o meu terreno e olha, está tudo aqui. E não era tudo, era uma parte. E de uma maneira muito dura, Deus executa o juízo aí. Pedro diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto. E grande temor, versículo 5, apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Em seguida chegou a Safira, 3 horas depois, diz a Bíblia. E ela não sabia que o marido já estava morto, sepultado. Talvez ela tinha ido visitar a mãe, era o dia das mães, alguma coisa assim. Nossa, que comparação. E Pedro então perguntou para Safira, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Aí é interessante, porque há uma possibilidade que ele tenha falado o valor total. E ela confirmou, foi por tanto. Ou ele falou o valor que Ananias tinha falado e ela confirmou. De qualquer maneira, ela era cúmplice. E ela então responde, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Porque ela chegou com a cara lavada, né? Do mesmo jeito que o marido, achando que era a rainha da cocada preta, né? Que fazia parte daquela lista que ia ter uma plaquinha lá na igreja de Jerusalém dos doadores, daqueles que venderam terra e casa para ajudar os pobres e tal. E lá do púlpito Pedro falou, olha, nós temos aqui o casal Ananias e Safira, casal de Deus, e venderam a terra. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Barnabé, por favor, fique de pé. Olha lá, ele tinha uma terra. Não funcionava assim. E aí ela disse sim. E Pedro disse, então, estão à porta os pés dos moços que sepultaram seu marido, e eles vão te levar também. Naquele mesmo instante, ela, pumba, caiu morta aos pés de Pedro. Então os moços entraram, pela segunda vez agora, né, encontrando-a morta, levaram e sepultaram ao lado do marido. É interessante o versículo 11, que é o último do nosso texto de hoje. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Quando Ananias morre, diz, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Agora que ela morre também, grande temor apoderou-se de toda a igreja. Sabe que essa é a primeira vez no livro de Atos que Lucas usa a palavra igreja para descrever a comunidade cristã nesse contexto horripilante? Essa é a igreja. Há um paralelo interessante quando o povo de Israel, saindo do Egito, atravessou o deserto e aquela geração ficou toda no deserto. Finalmente ele cruzou o Rio Jordão, debaixo da liderança de Josué. Moisés pôde ver, mas não pôde entrar. E a primeira cidade que eles conquistaram foi não é Jericoacoara, não. Jericó, quase. A primeira cidade que Deus deu para eles conquistarem na terra, lá na Palestina. E, como de costume, as primícias são inteiramente dedicadas ao Senhor. E Deus quis ser adorado por tudo que tinha lá. Pela cidade inteira, pelos bens, pelas pessoas, pelos animais, por tudo. Era tudo para ser consagrado a Deus. Por quê? Era costume da época você ficar com os despojos de guerra. Com os bens, com ouro, com as coisas que tinham valor daqueles que tinham sido derrotados. Nesse caso, Deus falou, não vai ficar nada.
não peguem nada. Isso tudo vai ser dedicado como uma oferta para mim. São as primícias. Tem muita coisa que a gente ouve assim e depois vai pensar, né? É bom. Mas Acã pegou uma capa babilônica, prata e ouro, e escondeu debaixo da tenda dele. O clima da entrada do povo de Deus na terra, do que Deus tinha feito, aberto o Rio Jordão para eles cruzarem a seco, a maneira como Deus deu aquela cidade para eles, rodeando a cidade, tocando a trombeta 6 dias, 7, os muros caem, Deus entrega aquela fortificação que estava fechada por fora e por dentro, e era uma muralha incrível. Tem lá, arqueologia, você vai lá, leia, vai na internet e veja. E Deus entrega para eles. E diz, isso tudo é meu. E é a minha, isso aqui é santo. Eu estou aqui. Eu cheguei aqui na Palestina antes de vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui é meu. Se vocês estão tomando posse, é porque eu resolvi dar para vocês. Não é mérito, é graça. E Deus, lembra, Ele está num processo de se revelar até Jesus Cristo. Agora nós estamos olhando no pós-Jesus Cristo. Eles entram na graça. Jesus ressuscitou. A salvação é de graça. Estão perdoados seus pecados. Deus não vai considerar a ignorância do passado. Vocês mataram o autor da vida, não tem importância. Que faremos? Creiam. Creiam. E eles entram num clima de euforia, de liberdade, e ainda mais sabendo que Jesus está vivo, que ele não ficou num túmulo, ao contrário de todos os grandes líderes, inclusive Moisés, todos eles. Os grandes da história deles. E os gentios que não têm nenhuma referência, como os judeus, né? De um único Deus que adoram milhares e coisas, objetos, montanhas, ídolos, mitos, projeções humanas, que são às vezes piores do que os homens. Eles de repente entram em contato com uma mensagem simples, direta, de um Deus que criou todas essas coisas e que resolveu se dar a conhecer e dissipar a ignorância, a dúvida. E ele chama todas essas pessoas, não importa se é judeu, não judeu, que língua fala, onde mora, nós fazemos parte de uma grande família universal, cuja característica principal é a unidade. E a vida em unidade é aquilo que vai mostrar para o mundo, para as pessoas que ainda não participam dela, que realmente o que a gente fala, o que a gente prega é verdade. Eu queria terminar com uma... Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Eu mencionei o Martin Buber. Martin Buber foi esse filósofo judeu, nascido em Viena, no final do século XIX e morreu em 65. E ele é conhecido por essa filosofia do diálogo. Ele era um filósofo, um tipo de existencialismo. Ele trabalhava a questão do eu e tu, e do eu e do it, né, do isso, do objeto. Mas ele fala de um encontro. O encontro é um evento ou uma situação em que ocorre uma relação. Nós só podemos crescer e nos desenvolver na maneira dele refletir, uma vez que a gente aprendeu a viver em relação com os outros. Reconhecer as possibilidades desse espaço entre nós. O meio fundamental, né, é o diálogo que vai acontecer nesse espaço. Aí ele tem uma frase que é difícil traduzir. Eu vou falar em inglês, porque aqui muita gente entende inglês. All real living
is meeting. Toda vida verdadeira, real, genuína, é encontro. Eu acho isso incrível. Porque quando Jesus, nessa oração que ele fez, ele disse assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer Jesus, Deus e Jesus. E expressar essa vida eterna enquanto nós estamos aqui na terra é conhecer o outro, é viver com o outro em unidade. E nessa aproximação, nesse espaço do entre, Deus também está presente. Jesus não disse? Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Mas nós estamos lembrados das palavras do Dietrich, né? Depois, se você quiser ler o livro. Só vai acontecer quando eu olhar para o meu irmão. Eu preciso de você por amor a Jesus Cristo. Eu fui eleito na eternidade, aceito no tempo e colocado numa unidade que vai durar a eternidade com você. É uma realidade na qual nós podemos ser aperfeiçoados, da qual nós podemos fazer parte. E se isso acontecer, o mundo vai crer. O mundo no sentido das pessoas vão começar a achar que o que a gente fala faz sentido. Vamos orar? Dia das Mães. Benditas são as mães. Não é, pais? Senhor Deus. Minha primeira palavra é um pedido de perdão. Perdão por todas as vezes que eu fui incapaz de ocupar esse espaço do entre, de reduzir o espaço, o domínio do meu, do exclusivo, para poder incluir, para poder ampliar, abraçar, sentir o outro, ouvir o outro. Senhor, nós oramos como igreja, arrependidos porque nosso testemunho coletivo, muitas vezes, infelizmente, tem sido contrário àquele evangelho que nós cremos e pregamos. Às vezes, a partir da nossa família, nós vivemos num ambiente de rancor, de intolerância, de exigência. Espírito de Deus, minha oração nessa manhã é que o Senhor nos quebrante. A começar por mim, por nós, liderança desta comunidade. E que Teu Espírito possa fazer tremer, num sentido literal, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas pressuposições, o nosso espaço de conforto, que Ele possa sacudir, realizar um verdadeiro terremoto espiritual na nossa vida e nessa comunidade. Nós pedimos isso, Senhor, com humildade, um espírito de pedido de perdão, com quebrantamento. No nome de Jesus. Amém.